Muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 16 de janeiro. Começa neste momento ao vivo para você o nosso programa Agora Goiás, aqui na TV Assembleia Legislativa. A gente já começa mostrando imagens de Goiânia, que já amanheceu com muitas nuvens, tempo fechado e desde domingo Goiânia está enfrentando muita chuva, né? Chuvas fortes em alguns lugares determinados. Aí nós temos o cruzamento da T63 com a Avenida T4 aqui em Goiânia. Ponto bastante movimentado aqui na nossa capital. E o nosso programa de hoje está cheio de informações, muitas novidades para você. Sejam todos bem-vindos, porque a partir de agora já está no ar o nosso programa. Os deputados estaduais tiveram uma jornada bastante puxada aqui na casa, realizaram encontros na comissão mista, na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e ainda fizeram 2 sessões extraordinárias. Os principais momentos você vai acompanhar agora na reportagem da Monalisa Carneiro. Deputados se reuniram na comissão mista e na Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta terça-feira. No primeiro encontro, ajuste salarial dos profissionais de educação que pertencem ao quadro permanente do magistério, plano de carreira e remuneração dos servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, ajuste dos vencimentos de alguns profissionais da saúde, plano de carreira da AGR, além do projeto de lei que trata da reestruturação das carreiras das forças de segurança, foram aprovados pelo colegiado. Todos esses projetos foram aprovados, alguns deles tiveram algumas emendas modificativas pelo líder do governo, mas nada que muda a essência do projeto, alguma coisa de formalização, a questão técnica, mas ainda temos que acompanhá-lo todos esses projetos no plenário, pois ainda cabe pedido de vista. Caso eles não haja o pedido de vista e sejam aprovados, a gente ainda vai ver se vai ser aprovado em primeira e segunda votação, porque pode ter a quebra do intertício da primeira para a segunda votação. E se caso isso acontecer, esses projetos serão aprovados no dia de hoje. Sabemos que nós temos um prazo final até a data de amanhã, que é o dia 15 do mês de janeiro, para que esse reajuste ainda entre na folha de janeiro. Então, é algo significativo para os servidores. Então, temos esse prazo limite de aprovação para que haja esse reajuste salarial. Já na CCJ, 3 projetos foram colocados para apreciação. O primeiro, de autoria da mesa diretora, cria a Secretaria de Regularização Fundiária na Assembleia Legislativa de Goiás. Das pessoas mais carentes, mais vulneráveis, que não têm como pagar a sua escritura, nós estamos criando aqui um departamento que vai ter o suporte necessário para que essas pessoas tenham seu imóvel regularizado. As outras 2 propostas tratam de decretos de calamidade pública na cidade de Mambaí e também em Goiânia, nas áreas de finança e saúde. Os parlamentares discutiram e resolveram estudar os textos dos projetos antes de votar. É importante que seja mais bem esclarecido para que entenda que a Assembleia Legislativa desempenha realmente o papel necessário de fazer aqui a declaração de calamidade pública diante de algo que realmente é necessário fazer e não virando aqui uma espécie de recebimento de calamidades públicas sem ter uma justificativa plausível. Quando você tem calamidade pública, muitas vezes as prefeituras vão poder fazer sem licitação, tem que ter qual o critério necessário para isso. Então, eu acredito que amanhã nós vamos estar resolvendo isso. Falei também com o próprio Sandro Mabel, a maior preocupação dele em relação, em especial, à saúde e à economia, que são os critérios utilizados, mas eu acredito também que, se for necessário, a gente já corre e acelera em relação a isso, que já tem outros municípios, já chegou de Mambaí, está chegando de Guarinos, já tem outras demandas. Então, a gente tem que ter muita cautela aqui na casa para poder aprovar esses projetos. Depois das comissões, os deputados marcaram presença em plenário para outras 2 sessões extraordinárias.
Com um impacto de mais de R$ 1 bilhão, matérias do governo que reajustam o salário de servidores públicos foram aprovadas nesta tarde em última fase de votação e seguem agora para a sanção do governador Ronaldo Caiado. Em destaque, a proposta que foi amplamente discutida, que trata da reestruturação de carreira dos servidores da segurança pública. A proposta aprovada traz um reajuste de 11,68% para a Polícia Civil, Técnico-Científica e Penal e de 5,85% para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. O líder do governo destacou que continuará mediando as discussões junto ao governo para atender às reivindicações dos policiais civis que pedem a criação de novas vagas e a redistribuição nas classes superiores para que possa acontecer a progressão para a classe especial 1, que atualmente só é preenchida em caso de vacância, o que impede promoções na estrutura. Depois do dia 15, volta aos trabalhos, vamos sentar. Desde o começo, gente, eu falei, o plano de cargos está sendo estabelecido não é o fim, é o começo. Ficar criticando não adianta, dar depois não possa cumprir. Não adianta fazer para amanhã sair do regime de recuperação fiscal. O governador, doutor Ronaldo, não está fazendo um governo de imediatista. Ele está fazendo um governo a médio e longo prazo. Poucos governadores no mundo iam até fazer o que ele faz. Gente, já estão abertas as inscrições para o vestibular para o curso de agronomia do IFG. E nós queremos falar sobre isso com o Leonardo Castro, que é professor do IFG lá de Hidrolândia. Ô Leonardo, tá tudo bem, professor? Bom dia, obrigado. Bom dia. Tudo bem, Jorge? Tudo jóia. Obrigado. Hidrolândia tá bem? Tudo certo. Que bom. Muita chuva, tudo certo. Esse capital das águas, né? Exatamente, da Jabuticaba. E da Jabuticaba. Professor, inscrições abertas? Isso, o Instituto Federal Goiano Campus Hidrolândia tem o curso de agronomia, né, e está com as inscrições abertas para o processo seletivo, que a gente está chamando de vestibular. Sim. Né, um processo seletivo interno para o curso de agronomia, com as inscrições abertas até dia 26 de janeiro. Então, quem tiver o interesse, né, tiver a familiaridade com a área, né, a disponibilidade, é uma instituição pública, né, de ensino gratuito também, de qualidade, a gente gosta sempre de frisar. 28 vagas com as inscrições abertas até o dia 26, com a prova a ser realizada no dia 2 lá na cidade de Hidrolândia. Quem quiser fazer a inscrição, como é que faz? Isso, vai acessar o site do Campus Hidrolândia, né, ifgoiano.edu.br/Hidrolândia, e lá vocês vão ter o acesso ao sistema de inscrição, né, para o processo seletivo. A gente também nas redes sociais do campus, né, @ifgoianohidrolândia, a gente criou um tutorial de como proceder com a inscrição, a documentação que já anexa também nesse processo seletivo, tá? E também nesse sistema de inscrição vocês vão acompanhar todo o andamento desse edital, com as datas, os resultados preliminares, o final, a parte de, se possível, a contestação com algum recurso. O professor paga alguma coisa para fazer a inscrição? Não paga, pessoal. Né? É interessante frisar também. Então a inscrição é de graça, exatamente, o curso é de gratuita, graça. O curso gratuito também. Né? O curso de agronomia no campus são 5 anos, né? 10 semestres, né? Como a maioria dos cursos de agronomia que a gente tem aí nas instituições de ensino superior, né? E de novo, não tem mensalidade, não tem taxa de matrícula, né? É um curso aí gratuito. Aproveitando, até tem a possibilidade, por exemplo, de bolsas com atividades de ensino, pesquisa e extensão dentro do curso também, né? Então é interessante essa possibilidade. E um curso perto de Goiânia também aí. E aqui do lado, né? Exatamente. Agora, professor, vamos falar do curso de agronomia de lá? Vamos. Quanto tempo que ele existe? No campus Hidrolândia, a gente tem o curso desde 2020, iniciou bem no semestre da pandemia, né? Então a gente aí precisou atuar nessa adaptação também, né? Na época da pandemia com o ensino à distância. E a primeira turma, né, o curso 5 anos, forma agora nesse início de ano. Então o curso tem 5 anos, né? E o campus está caminhando aí para os seus 14 anos de... Qual é a estrutura? A gente está mostrando imagens ali. Para fazer um curso de agronomia, você tem que ter uma estrutura de terreno, vamos dizer assim. É grande a área lá? Sim, não. O campus ele tem essa... o campus, na verdade, uma história breve, né? Até a gente ver imagens aí. Era uma escola agrotécnica municipal, focada muito em cultivos e sistemas agroecológicos, né? E aí a prefeitura fez essa cessão da área, né, para
o Instituto Federal Goiano, lá em 2013, né, para 14, e aí teve o funcionamento, então, com o curso de técnico em agropecuária, né, e com foco em agroecologia. E aí, em 2020, até para essa regionalidade, né, a questão da atuação econômica, a gente tem o curso de agronomia, né. O campus tem estrutura, vocês estão vendo esse vídeo, é bem interessante, tem vocês vão ver bastante áreas de preservação por conta dessa herança, né, que a gente chama esse legado. Bonito, hein, professor? Sim, legal, né. Dão quantos hectares? São cerca de 150, 160 hectares, né, que a gente Grande. tem do campus. Tem essa área experimental para cultivos mesmo da parte agrícola, né, que a gente desenvolve com os alunos, e vocês veem ao fundo ali a área de preservação, onde a gente atua muito com trabalhos em sistemas agroecológicos e agroflorestais de produção. Além disso, estruturas de complexo de laboratórios, blocos de sala de aula. Esse ano é para iniciar a construção de um refeitório, né? Então o campus está se estruturando, está crescendo junto com a instituição também. Professor, quais são as principais áreas de atuação do engenheiro agrônomo? Então, a gente está numa região agrícola, no estado agrícola, né? E se a gente separar Goiás, todas essas macro, micro regiões têm essa potencialidade agrícola, né? Sim. Hoje, para a gente aqui, é basicamente a atuação dentro do cultivo das chamadas culturas anuais, as culturas de safra, que é o carro-chefe, vamos pôr assim, da questão da agricultura quando a gente puxa para a economia do estado. Mas fora isso tem o cultivo... Seria soja? Soja, milho, né, o arroz, feijão, girassol, o sorgo também, Goiás tem uma participação bastante interessante, mas a gente também vem para as chamadas as olerícolas, as hortaliças, o tomate. Goiás, por exemplo, é um dos principais produtores de tomate industrial, né, tomate para processamento a gente tem também, os chamados cinturões verdes, né, produção de hortaliças para atender os grandes municípios do estado também, a gente tem essa participação do engenheiro agrônomo, então a gente coloca que a principal atuação hoje no estado é para esse cultivo agrícola, né, de grandes safras, olerícolas, também cresce muito o Jordevar, a parte principalmente com a legislação do novo Código Florestal, o agrônomo também atuando no repovoamento ou no reflorestamento. Né, o agrônomo também pode atuar nessa área, né, que também o engenheiro florestal tem essa atuação. Na docência, né, tá aqui um exemplo, né, a gente coloca aqui também institutos de pesquisa, de extensão, tanto públicos quanto privados também, demanda muito, né, e aí a gente vai caminhando nessa questão. É um estado que demanda muito a mão de obra do engenheiro agrônomo. É isso que eu queria falar com o senhor. Então quer dizer que o mercado de trabalho está aberto, é bom? Está aberto, é bom, né? Por mais que a gente verifica talvez essa questão, eu tenho muitos cursos de agronomia, muito agrônomos no mercado, mas o estado está demandando e, claro, cada um a sua especialização, a sua formação vai também ter uma possibilidade pontual de atuar em alguma área específica. Qual é a área que está mais crescendo? A gente tem falado de trabalho específico hoje. Hoje a gente vê muito a questão, principalmente por aspectos inovadores, a parte de bastante divulgação, a utilização, por exemplo, da chamada agricultura digital, a agricultura 4.0, tanto na área Como é que é isso? Conta para mim. A gente tem, por exemplo, a utilização de veículo aéreo não tripulado para fazer o controle ou manejo de algum inseto praga, né, de alguma doença, por exemplo, quantificar ou verificar numa área a incidência de uma planta daninha, né? E como ele vai fazer isso? Por imagens, né? Que esse veículo, os drones, né? Tá o principal exemplo aí, eles vão conseguir separar o que é planta cultivada, o que é uma planta daninha, ou o que eu tenho nessa planta cultivada com a questão da incidência de alguma doença, né? Eu tenho a chamada diferença de radiância, né? Isso tudo o agrônomo faz? Faz, né? Por exemplo, a universidade prepara ele para isso. Exatamente. Por exemplo, no campus a gente tem a disciplina de geoprocessamento e georreferenciamento. Dentro das áreas de controle de praga, doença e planta daninha, eles também vão ter essa Professor, dentro dessa situação, o Brasil e o mundo está passando por mudanças climáticas muito fortes, né? Chuvas intensas, às vezes calor extremo. Como é que o IFG trata essas situações no curso de agronomia? Isso. Então, e até está no regulamento, né, vamos pôr assim, o curso de agronomia. Até uma curiosidade, o curso de a atuação profissional agronomia, ela foi a primeira profissão regulamentada no Brasil, né, em 1933, com Getúlio Vargas, e ele tem um rol de disciplinas obrigatórias básicas para essa formação do agrônomo. Entre elas está a chamada agroclimatologia ou a climatologia agrícola, né?
E no campus a gente tem essa disciplina também e esse trabalho, principalmente para entender essa dinâmica que a gente fala da relação água, ar, planta e solo, né, com a questão do clima, mas entender também esse impacto que a gente também tem a ciência que a agricultura tem no solo, na água, no clima, para ter essa questão. Então, os acadêmicos, né, do curso de agronomia, eles também vão atuar nessa questão da climatologia agrícola para entender essa demanda de água, demanda da questão da influência da temperatura de vento no solo e na planta também, e ainda entender o que essa questão dos impactos de aquecimentos, mais chuvas, mais frio ou menos frio, vai acarretar na planta ou então no meu solo para a minha produção agrícola até porque também. quando a gente fala nisso, né, professor, a gente lembra da segurança alimentar. Com certeza. O mundo hoje a gente vive por conta da água e do alimento. E isso está nas mãos de vocês. Correto. A gente fala, né, produtor não que vai ser o produtor, mas auxiliar essa produção de alimento, né? A gente chama também que hoje a agronomia, o agrônomo, ele também está atuando na plantação de água, né, onde a gente vai com essa questão do reflorestamento, do cuidado com o solo, com essa questão de evitar a poluição, com questão do uso exacerbado e sem nenhum tipo de controle e informação de defensivos agrícolas, que é importante. Tá? A utilização que a gente fala do manejo integrado, né, utilizar de forma correta quando precisar e a quantidade e o tempo correto também. Né? Então é importante a gente colocar que o agrônomo ele tem essa formação básica, mas também tem essa questão da atualidade influenciando nessa formação básica também. Vocês trabalham de que forma, por exemplo? Porque quando a gente fala na produção, a gente sabe que é preciso de uma área, né? Muitas vezes vai desmatar essa própria área. E ao mesmo tempo, para que essa produção seja viável, é preciso proteger Isso. o meio ambiente, as nascentes, por exemplo. Como é que vocês trabalham isso? Então, dentro ainda, né, como a gente falou do rol de disciplinas, a gente tem a própria questão da gestão ambiental, é uma disciplina inclusive lá no campo do sistema de gestão ambiental, a silvicultura, né, o cultivo dessas espécies florestais também, entender essa dinâmica que na verdade a agricultura está no ambiente ou está nesse meio ambiente, está na natureza e não o contrário, né? Então ter essa noção da preservação, porque é um meio, eu falo que o solo, por exemplo, é o substrato de toda a produção, tanto agrícola quanto agropecuária. Então, cuidar muito bem desse solo e lembrar que antes da agricultura a gente tinha um sistema já funcionando, né, de uma natureza já implantada que a gente precisa cuidar também. Então, a gente tem esses trabalhos, como eu falei, o campus ele tem bastante essa atuação na área de sistemas agroflorestais, agroecológicos, né, sistemas alternativos de produção, né, sistemas integrados de produção, onde você, por exemplo, numa área com algumas espécies nativas do cerrado, você consegue cultivar uma espécie hortícola, um milho, uma mandioca, e a gente tem essa possibilidade também. Eu vou pedir para o Kennedy colocar aquele vídeo para a gente mostrar mais uma vez o Instituto Federal aqui, as imagens. Enquanto isso, eu quero que o senhor fale para a gente a forma que as pessoas podem se inscrever para o vestibular. Beleza. Vamos repetir. Então, de novo, né? Pessoal, acessem lá o site do campus, ifgoiano.edu.br/Hidrolândia, né? E lá na página do campus, na principal, na parte superior, vocês vão ver lá o aviso, né, para o vestibular, para o nosso processo seletivo do curso. Acessando esse sistema, vocês vão fazer um cadastro, né, um pré-cadastro aí, colocar os dados, inserir toda a documentação necessária. Tá? E aí vai ter esse acompanhamento, como eu falei para vocês ali no site. Aproveito também para convidá-los a acessarem as redes sociais do campus, né, @IFGoianoHidrolândia, que também tem essa divulgação que a gente tem trabalhado também, inclusive lá um tutorial de como atentar às informações do sistema de processo seletivo, tá? E a gente fica à disposição também. As inscrições vão até o dia 26, você pode estudar aí nesse campus que você está vendo, que fica do lado de Hidrolândia. Inscrições até o dia 26 agora de janeiro, a prova no dia 2 de fevereiro. Atenção, ifgoiano.edu.br/Hidrolândia. Inscrição é de graça, curso é de graça e tem qualidade. Professor do IFG de Hidrolândia, Leonardo Castro, obrigado, um bom dia para o senhor. Muito obrigado, Jordavar. Queria aproveitar e agradecer também ao Jefferson, à Maricela também pela possibilidade, a disponibilidade, e o IF Goiano Campus Hidrolândia fica à disposição aqui da TV Assembleia. Maristela Ramos, que é a nossa repórter, está fazendo festa, viu? Tá. Vila Nova ganhou, né?
Daqui a pouco a gente tem notícias do esporte. Ontem a gente vai falar comemorou disso. bastante lá. Alegria do Vila, tristeza do Goiás que perdeu, mas a gente vai falar de tudo do futebol daqui a pouco com o Hugo Duarte. Hoje tem também saúde da mulher. A gente vai falar desses assuntos, mas a gente vai falar também de habitação. E as pessoas que têm interesse em participar dos programas habitacionais do governo do estado têm pouco tempo para fazer a inscrição. O prazo termina daqui a alguns dias. A Letícia Noronha vai contar para a gente como você faz para participar desse sorteio. 530 casas a custo zero em 15 municípios já estão prontas. As unidades estão aptas para a próxima fase do programa, o sorteio entre os candidatos inscritos. Nós temos 15 editais abertos para 15 municípios, são 530 unidades. Eu peço a todos que tenham atenção aos prazos. Esses editais eles se encerram a partir do dia 27 de janeiro, indo até 2 de fevereiro. São 11 municípios que se encerram no dia 27 de janeiro e outros 4 no dia 2 de fevereiro. E a população deve se atentar às regras que estão publicadas através do site da AGEAB, goiás.gov/AGEAB. Ali, edital por edital, você vai consultar o seu município, aquele do seu interesse, onde você se enquadra, e com isso pode acessar todo o regramento. Para se candidatar, os interessados devem acessar o site goiás.gov/AGEAB, ter renda familiar de até um salário mínimo, não possuir imóveis, ter vínculo mínimo de 3 anos com o município e estar com CAD único federal atualizado. O vice-presidente da AGEAB, Wendel Garcia, deixa claro que não existe taxa para este programa e pede para que os inscritos tenham atenção a possíveis golpes e procure apenas os canais oficiais do governo. Não existe intermediário entre o governo do estado de Goiás e a população que faz jus aos benefícios que a gente oferece. Desta forma, aquele que pretende participar, seja do programa de Casa Custo Zero, seja do aluguel social, seja da regularização fundiária, seja do crédito parceria, não existe intermediário, não há a cobrança de taxa de qualquer natureza para que esse cidadão possa acessar esses programas. Então não acredite nesse tipo de conversa. Gente, toda quinta-feira a gente fala da saúde da mulher aqui no nosso programa. A gente sempre recebe com muito prazer a doutora Mariana Mello. Ela é ginecologista da Assembleia Legislativa. Doutora, tá tudo bem? Bom dia. Bem, graças a Deus. Bom dia. Olha, hoje o tema que nós vamos falar de sangramento na pós-menopausa? Isso. Na semana passada nós falamos sobre o sangramento nas outras fases da Sim. vida da mulher, né? E faltou a gente falar da pós-menopausa, que passa a ser ainda mais importante a investigação pelo risco aumentado de câncer de endométrio. Isso, por quê, doutora? Primeiro, pela incidência. O câncer de endométrio, ele começa a aumentar a incidência após os 50 anos e atinge ali o pico lá pelos 70 anos, que é o período pós-menopausa, né? Então, é um momento em que a gente precisa prestar atenção nesse assunto câncer de endométrio e porque a mulher, depois da menopausa, não pode sangrar. Todo sangramento pós-menopausa, se ela não estiver usando hormônio, precisa investigar. Já é um alarme para a gente investigar o câncer de endométrio nela. É comum? O câncer de endométrio? Não, o sangramento pós-menopausa, como é que é a Então, incidência disso? A incidência do sangramento na pós-menopausa, ele é raro, ele não é tão frequente se ela não estiver usando hormônio, né? Então, a partir do momento que a mulher que não está usando hormônio, já tem aí 5, 10 anos pós-menopausa e apresenta um sangramento, é muito arriscado que ela esteja com alguma anormalidade desse endométrio. Então, um endométrio espesso, ou então um pólipo, que pode ser uma apresentação do câncer de endométrio, certo? E ela não pode esperar. Começou o sangramento, ela procura imediatamente. Procura imediatamente o ginecologista para investigação. Inclusive, é um recado que eu quero dar para as mulheres, né? Sim. Se você, mulher, pós-menopausa, não está usando terapia hormonal e teve sangramento, não considere normal, porque não é normal. Tem que investigar, tem que procurar um ginecologista para fazer a investigação necessária. A relação disso com o câncer do endométrio, doutora, como é que é? Então, existem alguns fatores de risco para o câncer de endométrio, Sim. né? Dentre eles está a obesidade
que o tecido adiposo, ele produz estrogênio. Ele é um órgão produtor de estrogênio. E essa mulher, na pós-menopausa, ela não produz mais estrogênio. Então, a obesidade, principalmente o IMC acima de 40, ele entra como um fator de risco maior para câncer de endométrio. Ele aumenta 10 vezes o risco de câncer de endométrio, 10 vezes. E o IMC acima de 36 também tem um risco, que é considerado menor, mas é um risco. Pacientes obesas, né, pacientes diabéticas, pacientes que têm um histórico de ovário policístico, né, durante a vida adulta, ali no menacme. E a terapia hormonal feita de forma errada também aumenta o risco do câncer de endométrio. Então, doutor, é claro que a perda de peso ela é sempre importante, né? Muito. Obesidade é antes mesmo da menopausa, né? Porque Sim. quando chegar lá, a situação já complica, né? Exatamente. Esse processo da menopausa, ele faz a mulher ganhar peso, né? Isso já é comprovado. Então, a mulher aumenta a quantidade de tecido adiposo no corpo. Então, é muito importante a mulher se preparar para a chegada da menopausa já tendo um emagrecimento, um cuidado a mais, né? De perder peso, de se exercitar, de controlar a dieta e tudo mais. Agora, voltando à questão do câncer do endométrio, doutora, quais são os sintomas que ele apresenta? Sangramento. 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 Não tem alguma dor? Então, quando existe dor, é associado já com um câncer mais avançado, né? Porque o câncer de endométrio, uma vez que ele se estabelece, ele vai se difundindo no útero, né? Então, se é um câncer já avançado, que pegou já camadas mais profundas do útero, pode levar a um sangramento doloroso para essa mulher. Doutora, então teve o sangramento, já na hora também já faz o exame para detectar se tem câncer? Então, como que é feita essa investigação? Primeira coisa é procurar o ginecologista, né, para ver se há um sangramento do colo. Nós temos que lembrar do câncer de colo uterino também, né? Então, é feito um exame especular, né, avalia-se o colo, vê se o sangramento é dentro do útero ou por fora, né? Alguns tipos de câncer de colo também sangram. E aí nós fazemos um exame chamado histeroscopia, que é um exame endoscópico. Da mesma forma que existe a endoscopia digestiva, né, que coloca uma câmerazinha lá dentro do estômago, a gente também faz esse exame no útero. Então é colocada uma câmera dentro do útero para olhar diretamente e colher um fragmento desse endométrio para fazer uma biópsia, né, e descartar ou confirmar um câncer. No caso da confirmação do câncer, doutora, quais são as chances de cura? Depende do estágio, né? Todo câncer ele passa por uma classificação, né, do tipo histológico, se ele tá, o grau, né, de profundidade, se tem metástase ou não. Quando o câncer de endométrio ele é diagnosticado em estágios iniciais, ele tem altas chances de cura. Eu queria até voltar, a senhora falou, nós tratamos disso na semana passada, que tem alguma visão popular, que as pessoas falam assim, não, mas o útero tem que ser retirado porque o útero só serve para dar câncer. Na verdade, isso não é verdade, né? Não, não é verdade. A gente tem que se atentar, como eu falei, para os fatores de risco, né? Eu esqueci de falar das síndromes que estão associadas a um risco aumentado para câncer de útero, de endométrio, né? Que são a síndrome de Lynch e a síndrome de Colden. Então, são síndromes mais raras, mas a paciente que tem essa síndrome na família ou ela tem já algum sintoma dessa síndrome, ela sabe, né? Então, é preciso avaliar os fatores de risco dessa mulher. Então, vamos supor que é uma mulher que tem já uma síndrome de Lynch na família, é obesa, tem um sangramento ruim. Aí esse útero, às vezes, é melhor fazer a histerectomia, retirar esse útero antes que ele vire um câncer do que permanecer com ele. Mas fora isso, não, né? Fora isso, não. A gente não tira o útero por qualquer motivo mais. Agora, doutora, nessa questão é importante a prevenção, né? Os exames de rotina. Qual que é o recado que a senhora tem para as pessoas pós-menopausa em relação à ida ao médico? Isso, existe a rotina ginecológica, ela deve ser anual,
principalmente para a mulher na pós-menopausa. Mesmo que ela não faça uso da terapia hormonal, nós precisamos ficar de olho nesse endométrio, né? E a forma como a gente consegue avaliar o endométrio através do ultrassom transvaginal, que ele deve ser feito anualmente. E aí eu faço uma observação importante, que é em relação ao uso da terapia hormonal. Quando a terapia hormonal ela é feita de forma correta, quando nós temos o estrogênio proporcional à progesterona, nós temos uma redução do risco de câncer de endométrio, uma redução da incidência. Mas quando ela é feita de forma errada, ou às vezes por profissionais que não são capacitados para isso, né, que oferecem estrogênio sem a proteção do endométrio com a progesterona, ou géis de bioidênticos, né, que o pessoal costuma procurar, eu quero bioidêntico, e aí vai na farmácia de manipulação e coloca lá o estrogênio junto com a progesterona. A progesterona no gel, ela não é absorvida. Então, a mulher que está usando terapia hormonal de gel, que tem estrogênio e progesterona, ela está em risco de câncer de endométrio, porque ela está usando o estrogênio, mas a progesterona não está sendo absorvida. Então, é um desequilíbrio que aumenta o risco de câncer de endométrio, entra como fator de risco, inclusive. E da mesma forma, às vezes, quando está usando doses que estão desequilibradas, né, está colocando a paciente em risco, ao invés de ter o benefício de redução da incidência. Doutora Mariana, normalmente as mulheres ela têm o médico, a médica, que é aquele que ela sempre faz o acompanhamento. Mas muitas vezes na rede pública, né, ela não consegue fazer isso com o mesmo profissional, né? E aí isso prejudica? Prejudica, porque principalmente na rede pública, né, quando nós não temos acesso a um ginecologista, talvez ela não vai ter a possibilidade de tratar os seus sintomas da menopausa, por exemplo, ou às vezes usa a terapia de forma indevida, né? O clínico geral, ele não entende muito de ginecologia, né? A ginecologia é uma residência de 3 anos que a gente aprende todas as fases da vida da mulher, né? Então, o ginecologista, o endocrinologista também entende da parte hormonal, né? São os mais capacitados para tratar esse assunto da terapia hormonal correta. Então é importante sempre cuidar da saúde. Sim. Doutora Mariana Mello, quero agradecer mais uma vez pela participação da senhora aqui. Toda quinta-feira só está aqui no nosso programa trazendo um tema de importância para a gente informar, né, os nossos telespectadores, principalmente as nossas telespectadoras. Muito obrigado, uma boa quinta-feira para a senhora. Obrigada para você também. Vamos continuando, gente, continuando falando de saúde. O programa Imuniza Goiás é uma ferramenta do governo do estado que facilita a identificação de crianças de até 2 anos de idade não vacinadas e tem ajudado muito a melhorar o índice da cobertura vacinal aqui em todo o estado. Mas a Secretaria de Saúde do estado ressalta que, apesar dessa melhoria, os índices de cobertura ainda estão abaixo do esperado. A repórter Jaque Moura tem os detalhes. A ferramenta foi criada em dezembro de 2022 com o objetivo de facilitar a identificação de crianças não vacinadas até 2 anos de idade. O programa Imuniza Goiás começou em Senador Canedo e já chegou a 246 municípios. A SES ela desenvolveu um programa, um sistema que ajuda o município a fazer a busca ativa das pessoas não vacinadas. E nessa busca ativa, o município, através de um programa de computador, ele consegue identificar quem é a criança não vacinada, qual a vacina dela que está atrasada, o endereço, o telefone, o nome da mãe, isso tudo para facilitar as ações no município, para que ele já possa ir direcionado com a vacina e no local certo para poder atualizar a carteira vacinal das crianças. Em Senador Canedo, a cobertura vacinal está dentro do esperado. E a Secretaria Municipal de Saúde tem feito diversas ações de incentivo para a população. Junto com o Imuniza Goiás, foi feita a adesão também do certificado de vacinação, que é a obrigatoriedade desse certificado no ato da matrícula das crianças nas escolas do município de Senador Canedo. O estado também está implantando atividades de vacinação de alta qualidade e capacitando profissionais. Ações que melhoraram a cobertura vacinal do estado.
Apesar da melhora, os índices ainda estão abaixo da meta recomendada pelo Ministério da Saúde, que é de 95%. Por este motivo, a Secretaria de Estado da Saúde vai reforçar as estratégias já adotadas para melhorar este quadro em 2025. Sabemos que os municípios têm muitas dificuldades em manter equipes, às vezes na sala de vacina, né, equipe de imunização, e com o Imuniza Goiás ele consegue, com a pouca capacidade de recursos humanos que ele tem, fazer de uma forma mais eficiente a busca desses não vacinados e aumento das coberturas no município. Gente, já começou o Campeonato Goiano da Primeira Divisão, com 4 jogos nessa quarta-feira. A gente vai falar de tudo isso com a participação do Hugo Duarte, nosso comentarista aqui. Tá tudo bem, Hugo? Tudo bem. Bom dia Bom pra você. dia, Jorevar. Bom dia a você que está sempre aí na audiência. Só não está bem para o Goiás, né? Mas vamos mandar um abraço primeiro? Vou mandar um abraço. Vamos mandar um abraço para a nossa audiência. O povo chama audiência qualificada, né? Sim. Você sabe quem está assistindo a gente agora? Narrou o jogo ontem. Fala o nome dele aí para mim. Túlio Isaac, um dos melhores, se não o melhor narrador, comentarista, pessoa. Túlio Isaac narrou o jogo ontem da vitória do Goiatuba. É torcedor do Goiatuba, sabia? Sabia. Torcedor do Goiatuba, narrou com maestria a vitória do Goiatuba sobre o Goiás por 2-1 ontem. Isso é patrimônio lá em nosso, Goiatuba. né? É patrimônio. Túlio Isaac é patrimônio. Ele falou que o Goiatuba ia ganhar? Ela acertou. Então vamos fazer o seguinte, mas antes da gente entrar nos gols na vitória do Goiatuba sobre o Goiás, a gente vai falar que ontem, por exemplo, nessa festa toda aí, o secretário da TV Assembleia, Paulo Berens, visitou o presidente da casa, o deputado Bruno Peixoto, e entregou a ele a camiseta da equipe que vai fazer a transmissão, que já começou a fazer. O Campeonato Goiano de Futebol começa nesta quarta-feira, 15 de janeiro. E pelo segundo ano consecutivo, a TV Assembleia Legislativa vai transmitir os jogos. O presidente Bruno Peixoto está entusiasmado com a competição. Nosso time é o Atlético Clube Goianiense, todos sabem disso, o time que eu torço. Mas o Campeonato Goiano, como todos sabemos, ele é imprevisível. Pode ser um time da capital, um time do interior, a vir a ser o campeão. O resultado de hoje eu acredito que 1-1. O jornalista Paulo Bergs, secretário da TV Assembleia Legislativa, falou sobre o Goianão de 2025. Juntas, as duas emissoras, Assembleia Legislativa e Brasil Central, elas vão transmitir muitos jogos como nunca havia sido feito no Campeonato Goiano. Então, por exemplo, nessa primeira rodada, a TV Assembleia Legislativa vai transmitir um jogo Vila e Aparecidense e a Brasil Central vai transmitir Goiatuba e Goiás. Então, tem jogo para todo gosto, para todo tipo de torcedor, todo tipo de pessoa que quer ficar bem informada e torcer pelo seu time com a qualidade das transmissões da Brasil Central e também da TV Assembleia Legislativa. Bruno Peixoto ainda destacou o aplicativo Deputados Aqui, canal pelo qual todo mundo poderá acompanhar aos jogos. Nós temos números significativos de pessoas baixando o app. Nós já superamos as 50 mil downloads. Então, isso mostrando as ações dos deputados e deputadas. O app também é um canal para que a população possa apresentar projetos de lei, ideias que serão personificadas através de uma comissão e depois o deputado assinando. O presidente ainda convidou a todos para baixar o aplicativo e acompanhar as partidas. Quero convidar vocês para participar conosco através da TV Assembleia Legislativa, do app Deputados Aqui, do nosso canal no YouTube, a transmissão do nosso Goianão 2025 e a Assembleia Legislativa terá jogos exclusivos. Então, baixe o aplicativo app Deputados Aqui. Olha, nós vamos ver os gols, vamos falar dos resultados, mas antes disso, a gente vai ver as curiosidades dos times e quem preparou essa reportagem especial foi a repórter Maristela Ramos. Você sabia que o Vila Nova e a Presidência se enfrentaram 33 vezes na história?
Nessas partidas, o time colorado levou a melhor, vencendo por 14 vezes, enquanto a Aparecidense saiu com a vitória em 11 jogos. O confronto também terminou empatado em 8 ocasiões. O momento marcante ocorreu em 2014, quando a Aparecidense venceu Vila Nova por 2-0 e acabou rebaixando o Tigre da Série A do Goiano. Já em 2024, os dois clubes protagonizaram uma semifinal eletrizante. No primeiro jogo, no estádio Aníbal Batista de Toledo, a Aparecidense venceu por 2-0. Mas o jogo de volta, diante sua torcida colorada no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Vila Nova reverteu o placar com uma vitória emocionante por 3-0, eliminando então a Aparecidense. Agora, a Aparecidense segue em busca inédita de um título do Campeonato Goiano. Já o Vila Nova, por sua vez, não vence o estadual desde 2005. Será que esse ano reserva novas histórias para essas equipes? Ah, com certeza, muitas histórias emocionantes. Hugo Duarte, ontem nós tivemos Vila Nova e Aparecidense lá no Estádio Olímpico. Como é que foi? O jogo, o Vila venceu por 1-0, a chuva, né, atrapalhou o início da partida, que estava marcada para 19h30, acabou começando às 20h30, mas o importante foi a vitória. O Vila Nova já era o favorito para a partida, esse lance aí, um pênalti, né? É um pênalti claríssimo, pênalti, bem marcado. Claro, foi pênalti, a bola lá. Olha lá, desviou. A trajetória da bola, pênalti, e o Bruno Mendes fez 1-0 e o Vila é importante no começo do campeonato com vitórias. É claro que o time do Vila vai embalar, vai melhorar muito, e o Vila merecidamente venceu a partida por 1-0. Teve que usar o VAR, né? Porque pode ter interpretação, seguro, né? O árbitro pode, na dúvida, né? Então ele tinha praticamente a certeza, mas olhando no VAR viu que a bola foi desviada, então para mim foi pênalti, claro. E bem batido, né? Bem batido, Bruno Mendes bateu o pênalti e tudo encaminhava para um empate, mas o Vila fez aquilo que é importante, a vitória, mesmo que fosse por 0-0, o Vila conseguiu vencer. Como é que você viu os dois times? Começo de campeonato, Jordan, aquilo que eu digo, até a 5ª rodada, os clubes lutando, todos os times, para soltar a musculatura, para pegar ritmo de jogo. É isso aqui, primeira rodada, essas dificuldades, principalmente para as equipes maiores. Agora vamos falar do Goiatuba e do Goiás. Como é que ficou esse jogo, hein? Olha, o Goiatuba venceu por 2-1, aquilo que nós falamos ontem. O Goiatuba tinha 2 meses que ele preparou para esse confronto. Fisicamente, para mim, o Goiatuba estava melhor e, tecnicamente, o Goiatuba foi melhor que o Goiás, por isso venceu a partida. O Tadeu marcou gol de pênalti, agora virou um batedor oficial, né? Ele é o batedor oficial, mas falhou também num gol, que se você vai ver no Goiatuba. Para mim, houve a falha, mas o Goiatuba em casa era um jogo difícil para o Goiás e aquilo que eu sempre falo e continuo falando. Começo de campeonato, quem quiser bater nos grandes é agora, porque depois não bate mais não. E o Túlio Isaac acertou, né? O Túlio Isaac falou que o Goiatuba venceria e, claro, além de torcedor também, claro que teve aquele lado mais emotivo, mas o Goiatuba estava melhor que o Goiás, como eu disse, na parte física e tecnicamente, por isso venceu a partida. Você gostou? Agora, claro que quando um time perde, é difícil você falar assim, mas o time jogou razoável. Como é que foi o Goiás em campo? Não, Goiás Onde foram as falhas do time do Goiás? Aquilo que eu falo, não é que houve falha ou o time não foi bem. No começo de campeonato, os jogadores estão presos, os jogadores não estão soltos, os jogadores não estão entrosados. Isso é normal, o Goiás não ia chegar aí e golear o Goiatuba. O Goiatuba era favorito para vencer e venceu. O Goiás, a tendência até, Jordan, a 5ª rodada, aí o Goiás começa a jogar futebol, tanto o Vila, tanto o Atlético. Então isso para mim foi normal. E o Goiatuba? Fala do Goiatuba pra gente. O Goiatuba jogando em casa, gostei, porque o Goiatuba procurou mais, né, buscar o gol. O Goiatuba jogou em casa, teve oportunidade de fazer no primeiro tempo 2-0. Então o Goiatuba fez jus ao resultado. Claro que vai melhorar, claro que vai desenvolver mais durante o campeonato. Mas o Goiatuba, para mim, jogou melhor do que o Goiás ontem. Jogou melhor? Jogou. Nem sempre o melhor vence, mas no caso do Goiatuba, jogou melhor e venceu. Vamos falar do Craque e do Anápolis. Você, inclusive, ontem alertou sobre o Anápolis, que vem numa fase interessante, não é isso? Sim. E acabou empatando com o Craque, né?
Por isso que o Anápolis, 1 a 1. ontem eu disse, eu achava que empatava, por quê? Porque jogando lá em Catalão é sempre difícil, mas o time do Anápolis muito bom, então para mim um resultado justíssimo. O Anápolis jogou fora e o Craque também encontrou uma boa equipe, então o jogo deu um empate de 1 a 1. Aí a gente está vendo aí, né? Os gols. Gol né? do Anápolis. Gol do Anápolis, né? Bela jogada pela esquerda. Você né? vê que choveu também, porque o gramado está também. um pouco pesado. Eu acho que dificultou muito aí os jogos ontem. Inclusive o gramado está bem castigado, hein? A chuva, né? Porque estava arrumado antes do jogo, depois, durante a partida com a chuva, é claro, a tendência é estragar um pouco o gramado. Ah, certo. E o outro jogo nós tivemos Goianésia enfrentando o Iumas. Goianésia em casa. Surpresa, é? Surpresa. O Iumas, o Goianésia era o favorito. O Goianésia jogando em casa. O Goianésia tem um tempo também, 1 mês e 35 dias treinando. Então, para mim, o Goianésia era o favorito, mas quem levou a melhor foi a equipe do Iumas. Hoje tem mais, né? Hoje tem o Atlético. O Atlético às 19h30 no Antônio Ascioli contra Jataiense, e não vai ser jogo fácil. E o Goiânia joga lá em Ouvidor contra o Abecate, às 20 horas, Abecate e Goiânia. Por que você falou que não vai ser jogo fácil para o Atlético? Não vai ser jogo fácil, como não foi para o Vila, como não foi para o Goiás, porque é início de campeonato. O Atlético também vem atrasado nos treinamentos, treinou pouco, teve poucos jogos para poder se entrosar. Então não vai ser fácil. É o favorito. Para mim, eu venço a Jataiense. Mas não fico esperando aí 3, 4, não, é coisa para 6-0. De início de campeonato mesmo. Início de campeonato. Para mim é 6-0, 1-0. Essa coisa aí não funciona muito, não. Abecate e Goiânia. E o seu Goiânia, né? O Goiânia, para mim, é o favorito. Mas como é início de campeonato para o Goiânia e para o Abecate, para mim, eu acredito que será jogo para empate. Mas qualquer um que vencer ali é normal. Mas o Goiânia, para mim, é favorito. Porque é início de campeonato também. O Abecate está estreando, né? Fica ali do ladinho de Catalão, né? Nós achávamos que ele iria jogar em Catalão, mas vai jogar mesmo na sua própria cidade, né? Lá em Ouvidor. E para mim vai ser um jogo muito complicado para o Goiânia, mas o Goiânia eu acredito que possa vencer a partida. Você está gostando desse início de campeonato? Sim, o campeonato começa, como eu sempre digo, a partir da 5ª rodada, na verdade. Essas 5 rodadas, essas 5 primeiras rodadas são de preparação, de soltar a musculatura, de entrosamento. Aí sim o campeonato começa, já toma sua forma. E aí vai aparecer quem é quem tem chance, quem está para cair, quem pode chegar ao título. Quem tem mais garrafa para vender, né? Quem tem mais café no bule também. Tá bom, mas daqui a pouco tem mais, não tem? Às 11 horas temos o Alegre Esporte com Túlio Isaac, retornando aí às origens, né, apresentando o programa, Renato Sobrinho e Hugo Duarte e Lucas, né, o Lucas Nogueira também, a equipe completa, só a Daniela Melo, que está de férias, está faltando. Timaça, hein? E o Quirino, o deputado Ricardo Quirino, nosso comentarista, que aliás ontem deu um show nos comentários aí diante do Vila Nova e Aparecidense. Que maravilha. Então, sucesso para vocês. Hugo, obrigado pela sua participação mais uma vez. Amanhã a gente... Vamos torcer para ter muito gol, né? Vamos torcer para ter muitos gols. Um abraço, obrigado. E estar a seu lado é sempre um prazer. Prazer é sempre meu. E com isso a gente vai encerrando o nosso programa de hoje, mas amanhã, sexta-feira, a gente vai estar aqui às 9 da manhã, ao vivo, trazendo informações legislativas, serviço, enfim, trazendo também o nosso futebol do Campeonato Goiano, tá certo? Porque hoje tem mais 2 jogos e a gente mostra para você amanhã os resultados. Grande abraço, obrigado, fiquem todos com Deus.